Dourados em Destaque. Cada dia que a gente recebe uma pessoa deveras importante por aquilo que ele fez, por aquilo que ele está fazendo, certo? No Estado também está interferindo aqui na nossa vida douradense, e como o nosso programa, através da internet, vai também para o mundo, é evidente que a gente fica lisonjeado, satisfeito, perfeito? Dando oportunidade para que as pessoas tenham liberdade de responder, conversar, falar o que bem entende, porque nós não cortamos nada. Ao tempo que, do nosso lado, como nós somos apartidários, pelo menos aqui, igual locutor, né, de narração esportiva, se ele fala que ele é palmeirense, corintiano, tudo vai ficar achando que o cara não é bom, mais, etc. e tal. A pessoa que nós temos hoje aqui é super bem conhecida na nossa história de Dourados. É uma pessoa que teve uma influência muito grande durante 8 anos na história de nossa cidade, porque de lá, de onde ele chefiava, que eu não vou aqui ainda, certo? Muitas coisas vieram para Dourados. Eu queria lembrar, antes de mais nada, porque eu tenho até medo de acontecer agora aqui, tá? A nossa Enersul Vagalume está um caso sério, meu, porque 4, 5 vezes de manhã, haja televisão, computador, haja Enersul Vagalume. Será que não dá um jeitinho de segurar um pouco mais, não? Não avisa nem nada, 4 vezes numa manhã. Se perder aqui agora, eu estou lascado. José Orcílio Miranda dos Santos, Zeca do PT. Você não sabe a alegria que você dá para nós, independente de eu não ser assim muito amante do PT, não, mas as pessoas, elas têm que ser reverenciadas pelo que elas fazem. E ao mesmo tempo, como diz até a palavra de Deus, diz o seguinte, que você pode até odiar o pecado, mas nunca o pecador. Então, estamos aqui para um bate-papo super gostoso e quero saber de muitas novidades. A primeira delas, vou dizer boa tarde. Boa tarde. E depois eu vou dizer para você que eu quero fazer uma viagenzinha lá nos quantos anos atrás? 50 anos atrás? 64. Não, mas não fala. Não, mas eu gosto de falar. Ah, é? Eu me acho bem, física, emocional, espiritualmente preparado para mais quantos desafios Deus me botar pela frente. Não tenho medo disso. Que bom que você pensa assim. Chego então, minha vamos cabeça lá atrás. tranquila. Nasceu onde? Nasci em Porto Murtinho, à Porto beira do Murtinho. Rio Paraguai. E isso aí, por quê? Teu pai Eu sou veio de algum... descendente de gaúchos. Eu pertenço à primeira grande leva de gaúchos que vieram para o Mato Grosso, velho Mato Grosso. Certo. Em 1895. Nossa, logo depois da Guerra do Paraguai. 1895, com a história da Revolução no Rio Grande, veio a primeira leva de São Borja. E meus antepassados... Opa, peraí, São Borja é terra do nosso Getúlio? Pois é, eu tenho sangue de São Borja. Meus antepassados, meus avós, crianças, jovens, 15, 16 anos, vieram em 1895 numa caravana dos Miranda e do Dos Santos. Eu sou Miranda dos Santos. Naquela época do carro de boi o vovô nos contava, ainda guri, ficava olhando ele contar essa história, supostamente 1 ano e meio de viagem de São Borja até Bela Vista. Carro de boi. Carro de boi, uma epopeia. Imagino que fosse hoje como a conquista do Velho Oeste. Né? Verdade mesmo. E eu, por curiosidade, peguei Gilda e fui lá. Há 2 anos atrás, eu fui em São Borja. E tem um documentário da RBS contando essa saga. Pois bem, vieram aportar em Bela Vista, na beira do Rio Apa, atrás de terras. Meus pais nasceram em Bela Vista, filho dessas 2 famílias. Se casaram, parentes se casaram. A minha mãe Miranda, meu pai Dos Santos. Em 1949, o velho Orcílio, depois de toda a confusão com a história do Silvino Jacques, família Dos Santos, esteve diretamente envolvido nessa história, que foi quase uma guerra na fronteira. É verdade. O velho Orcílio resolveu deixar Bela Vista, já casado com Dona Assunção, e foi tomar conta de uma grande fazenda em Porto Murtinho, de um cônsul uruguaio, chamado Mozart Grosso, de Ledesma. Olha que legal. Porque naquela época... Então era do lado de lá ou do lado de cá? Do lado de cá, lá do Brasil. Naquela época,
antes, portanto, do advento da fábrica de gelo, da câmara refrigerada, se produzia o charque ao longo do Rio Paraguai. É verdade. E a mãe ficava com nós, 8 filhos na charqueada, e o pai tomava conta da fazenda do patrão. E eu nasci, fui o primeiro dos 8 a nascer nessa charqueada. Mais 7 irmãos? Mais 7. Olha. Dia 24 de fevereiro de 1950. Portanto, nasci lá. Muita gente diz, o Zeca paraguaio. Não, me orgulharia muito, Quase. gosto do Paraguai. Quase. Porque fui criado junto com os meninos paraguaios, na beira do rio Paraguai. Vai ser difícil de eu esquecer a tua data de nascimento, porque o meu irmão mais velho era do dia 24 de fevereiro. Aí, ó, beleza. É um sujeito emotivo, um Demais. sujeito Ele romântico, também. carinhoso, E eu também sou. absolutamente comprometido com a solidariedade, com o sentimento humanitário. Esse é Você meu sabe jeito. que a gente nunca teve nenhuma oportunidade de estar assim frente a Verdade, frente, não é? verdade. Para mim é um prazer enorme estar aqui por que contigo. você está assim com os olhos marejados, já demonstrando esse sentimento maravilhoso de ser um camarada que tenha um coração aberto e que começa a falar da infância, lembra dos pais? Já começa Lembro. E é isso Eu que tenho te muita dá saudade do velho Ursinho da Dona Assunção. Isso é muito bom, isso é bom demais. Me Onde cativa vocês- muito essa história, né? Porque é uma história de desafio, de superação, de dificuldade. Naquele Um tempo, estado né? absolutamente conservador. Se sair lá da barranca do Rio Paraguai e chegar onde cheguei, é coisa de Deus, para quem acredita, e eu acredito, né? É coisa de Deus e a generosidade de um povo que soube interpretar num determinado momento que eu estava em condições de operar uma grande mudança num estado que tinha nascido para ser modelo e que eu encontrei absolutamente falido É mesmo? do ponto de vista moral, financeiro, administrativo. É verdade, mas naquela época... não 98 Muita gente em 98 já pensava ou defendia a reanexação com o Mato Grosso Ixi, velho, pelo amor ou de Deus. então com outro São Paulo. Já foi uma luta. E eu cheguei aqui em 74, já participei das brigas em 77 para... É uma luta centenária, né? É verdade. O grande discurso que se fez durante 100 anos é que o Mato Grosso do Sul rico sustentava o Mato Grosso do Norte pobre. Em 77, por um ato do general Geisel, presidente, se fez um ato institucional, se fez a divisão, se implantou 1979, sob a égide, sob a bandeira do Estado modelo, que em função do revezamento de 2 grupos políticos, o ilcismo e o pedrismo, faliu, se exauriu, chegou no fundo do poço. Eu sempre digo assim, o único mérito que eu tive, ou que nós tivemos, e eu encarnei isso, foi de perceber que naquele momento tinha um espaço grande para um discurso de mudança. E foi o que eu fiz para ganhar a eleição. Mas eu quero saber, lá na tua infância, Sim. fez teus estudos, onde? Lá em Murtinho, tudo. Minha Tudo, família até muito- o minha ensino fa- médio? Até o ensino médio. E tinha? Tinha. Eu fiz o contador em Porto Murtinho. Curso técnico de contabilidade. Que foi o que te deu mais para você trabalhar no Banco Que do Brasil? foi. Minha família sempre com muita dificuldade, mas de forma honrada, para criar 8 filhos naquela época, sabe que não era um desafio fácil. E criou todos com, graças a Deus, de cabeça erguida. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar e sempre me permiti ousar, superar desafios. Com 14, 13 anos, franzino, eu saía pela cidadezinha pedindo para me trabalhar. Muita gente falava, não, você não pode ser muito franzino, você vai Então, aguentar pera um pouquinho, carregar um saco de alguma deixa eu coisa. interromper. E essa história do pessoal falar que a criança não deve trabalhar hoje? Como é que você fala? Eu acho que é um equívoco, acho que sob Um controle. grande equívoco, acho que é um né? grande equívoco. Sob controle, sob fiscalização e mecanismo tem para claro, isso. a família O sabe. trabalho é uma coisa que dignifica o ser humano, dignifica o homem, no sentido amplo do ser, né? E aí eu fui, com 15 anos, ser office boy da prefeitura, lá da cidadezinha, eu limpava o chão. E como eu limpava o chão, ficava com a chave da prefeitura para chegar cedo, limpar, arrumar, cuidar da apresentação das coisas, para que quando chegasse o funcionário tivesse limpo. Pois bem, essa história também me emociona. Eu tinha 16 anos, portanto, em 66, eu não sei por que razão, apareceu lá na cidadezinha um deputado federal. Naquela época, Quem era? Edson de Brito Garcia, famoso, depois morreu, tal. E ele, um jovem, bonito, uma boa apresentação. A presença de um deputado naquela época na cidadezinha parava a cidade. Eu não sei por que ele apareceu na prefeitura, o prefeito o levou, que era meu patrão, para ele bater um documento, uma máquina Olivetti, era a máquina de escrever. E eu num cantinho, assim, anônimo, vi aquele homem bater com tanta rapidez, sem olhar no teclado, que eu fiquei encantado e botei para mim mesmo o primeiro desafio.
eu vou bater como esse cara bate máquina. O prefeito me deu um manual de datilografia. E eu, dia sim, dia não, eu não ia, dia sim, dia não, eu não ia almoçar para treinar. Eu adorava futebol, salão, modéstia à parte, joguei relativamente bem. Eu parei de jogar para moral da história. 2, 3 anos depois, eu fui ser soldado, fui o primeiro a passar para o concurso de cabo, fui ser cabo, e engajei no quartel como cabo, em pleno regime militar. É como que a vida, porque eu era um excelente datilógrafo. Que interessante. Aí eu falei, bom, cabo é pouco, eu preciso fazer alguma coisa. Em 71, abre o Banco do Brasil em Murtinho. Pronto, 72 tem o primeiro concurso. Eu estudava de manhã, tarde e à noite, quase fiquei louco, reconheço. Fui o único a passar na cidade. Com quantos no concurso, 22. Não era casado ainda? Não era casado. Aí, 22 anos, eu passei no concurso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil não me chamava, eu fiz o concurso para sargento. Não chamava, você falou, aqui demorou, vai demorar, eu vou ver outra coisa. Fiz o concurso sargento, como fui muito bem classificado, eu ganhei de presente do Exército Brasileiro o grande presente da minha vida, ou um dos grandes. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer o curso sargento no Rio. Eu tenho a vontade de conhecer o mar, de ver o Rio e ver o Botafogo, que é a grande paixão. Depois a dona Gilda e da família. Mas não é corintiano, não? Não, eu sou botafoguense. Não, eu também em São Paulo? Não, eu só tenho Botafogo. Então tá bom. Só Botafogo. Fui para o Rio de Janeiro a fazer o curso sargento e assistir o Botafogo jogar. Eu sou botafoguense dos 12 anos, o pai tinha um rádio e eu ficava escutando. Aí, da época do Garrincha, do Garrincha, né? O time era Manga, Joel, Zé Maria, Newton Santos e Rildo. Ayrton e Didi. Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Eu quero ver fazer isso hoje. Você sabe a escalação de hoje? Do Botafogo eu sei. De hoje? De hoje eu sei. Sei. Jogou ontem. Antes de ontem ganhou, inclusive. Está em primeiro lugar na chave da Libertadores, da sua chave. Pois bem, fiquei 6 meses no Rio, em 73, e aí o Banco do Brasil me chama. E eu sempre assim, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, eu tenho algumas virtudes que Deus me deu. Uma delas, uma intuição apuradíssima. Eu falei, esse é meu momento. Larguei o curso e vim para o Banco do Brasil. Tomei posse em Porto Murtinho. E não ficou muito tempo lá? 77, 73, 77. O gerente queria que eu ficasse, me dar um cargo em comissão. Falei, não, vou embora. E aí quis Deus de novo interferir, que eu podia ir para todas as cidades que quisesse. Eu fui parar em Assis, no interior de São Paulo. Ixi. E lá tinha um campus. Pertinho de Cândido Mota. Isso, ali mesmo. Eu tenho uma saudade danada. Fiquei 2 anos, foi a grande escola da minha vida. Tinha um campus da Unesp. E não casa não, Zeca? Não casa? Não, ainda não. Eu fui casar com 33 anos. Vixe! Casei bem. E a grande paixão minha, que é a dona Gilda que está aqui, nós começamos a namorar em Porto Murtinho. Nessa época, que eu estou em 77, Gilda morava em Dourados. A família da Gilda mora aqui. Que legal. Gilda era professora e trabalhava numa loja de esporte chamada Canguru Esporte. Lembro bem. Pois bem, Deixa esse depois eu chego. Nada, vamos chegar. Depois dos comerciais. Realmente, aliás, você tem um amigo, que é o Geraldo Marques, lá Verdade. Que é muito, muito amigo meu. Lá de Bonito. Exatamente. O irmão dele, o Zé Marques, também é outro apaixonado por você. Eles falam muito bem de você. Mas com essa verve toda, realmente apaixona quem se vai próximo. Dourado de Destaque vai e volta já já.